Bom dia, meus amores. Como estão? Estou aqui de volta. Tive muitas afazeres, correrias, dia a dia, desafios que a vida nos proporciona, nos pega, né? Peças. Mas estamos aqui de novo, voltamos na ativa, vamos lá, seguimos em frente. Essa é a nossa vida, esse é o nosso dia a dia, não podemos parar, não podemos deixar para depois. E o mais importante que eu digo sempre para vocês, não damos para o vizinho o que é da gente. Se ele é nosso, temos que passar e tá tudo bem. E seguimos em frente, e vamos, e continuamos, porque é assim, essa é a nossa vida. Ó, meu nariz hoje não tá legal. Desafios da vida, a vida nos proporciona desafios. Que bom, porque eu digo sempre, imagina o marasmo que ia ser, né, a gente sendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, levantando todos os dias de manhã, acordando, sempre a mesma coisa, sem problemas, sem dificuldades. Que chato, eu acho, né? Eu acho. E aí eu estava com saudade, sim, dos nossos cafés, né? Bora tomar aquele café. Hoje um pouquinho mais tarde, já quase no lanche da manhã. Mas eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho dos meus ocorridos, da minha história, o que está acontecendo. Para quem não me conhece, vai assistir depois ou está entrando agora. Eu sou a Deise Maciotti Silveira, filha do Homero, da Neiva, mãe do Juliano, futura vovó do José Benício, terapeuta sistêmica, consteladora, reikiana, especialista em pedagogia sistêmica. O que é a pedagogia sistêmica? Ela é um olhar, o nosso olhar amoroso para os nossos alunos e para nós mesmos. Por quê? Porque todos nós temos um sistema atrás de nós. Então, quando a gente tem esse olhar para esse aluno, esse olhar para sua colega de escola, esse olhar para sua colega, sua funcionária, sua diretora, sua coordenadora e até mesmo para você. Quando nós tivermos esse olhar, fica mais fácil, porque não julgamos, não criticamos, e sim olhamos o sistema familiar que está por trás dessa vida, desse sistema familiar de cada um dos nossos alunos. E é isso aí que trata a pedagogia sistêmica, na qual eu me especializei para isso, com cursos, leituras, e assim a gente faz movimentos quando se tem a palestra, quando se passa para os professores, junto com toda a história contada da pedagogia sistêmica, eu faço movimentos sistêmicos, liberando também. Porque o professor, ele é um professor, ele é um maioral, ele é visto, mesmo que a nossa sociedade não está valorizando, mas ele é visto sim ainda na sala de aula como maior. E os alunos veneram, os alunos adoram. Então nós também, professores, eu digo nós porque eu também sou professora, eu sou pedagoga formada há mais de 20 anos, e eu também tenho esse olhar para os meus alunos. Então, quando eu digo nós precisamos sim, bom dia para quem está chegando, nós precisamos ter esse olhar para os nossos alunos, para os nossos colegas e para nós. Nós temos um sistema familiar todo atrás de nós, tá? E nisso vem os nossos desafios. Então, quando chega para mim clientes, eu sempre digo, não julgamos. Aqui a gente não tem um julgamento. Como que eu vou julgar você? Como que eu vou julgar a sua história porque você fez isso, aquilo, a sua mãe, o seu pai?
Não julgamos, porque a gente olha com amor, com respeito, com carinho para o sistema familiar dessa pessoa, desse cliente. Então é assim que nós constelamos e é assim que eu trabalho e que os terapeutas trabalham. Terapeuta constelador sistêmico não julga, não temos julgamento, não tem o certo e errado. Tem um sistema, temos um passado, temos uma história, temos familiares, ancestrais, antepassados e olhamos para isso. E aí determinado assunto, quando você coloca no campo, aparece, ele abre o porquê que acontece isso com você. É isso que é uma constelação sistêmica. Aí, de repente, a pessoa vai constelar o dinheiro, o financeiro, e aparece pai, mãe, avó, um bisavô, um ancestral. Mas como se eu constelei o dinheiro? Sim, porque o que vai mostrar? O porquê que você não consegue esse dinheiro. A quem você se conectou? A quem por amor e honra você está ali firme, conectado? Ou quer ser visto por alguém que deixou de ser visto no nosso sistema familiar. Então, são esses movimentos que a constelação nos mostra. E as terapias, ela abre o campo. Então, por isso que eu vim contar um pouquinho o que aconteceu nesses últimos 30 dias comigo, que eu estou sumida das lives que eu fazia, né, todos os dias de manhã, e até alguns dias eu não coloquei nem posts, nem reels, poucos. Por quê? Porque eu tenho passado assim por desafios mesmo, desafios, vamos dizer, de perca, porque quando um ente querido da gente falece, a gente não perde, a gente diz, eu perdi o fulano se foi, não vou ter, claro, corpo presente, a gente não vai ter mais aquela pessoa, mas aqui dentro dos nossos corações eles vão estar sempre, principalmente pai e mãe, esses não vão morrer jamais. Por quê? Porque se o meu pai e a minha mãe morreria para mim, eu teria que morrer. Por quê? Eu sou 50% pai e 50% mãe. Então, eu sou o lado direito meu pai e o lado esquerdo a minha mãe. Então, como que a minha mãe vai morrer para mim? Minha mãe não morreu para mim. Ela continua aqui, no meu lado esquerdo, me dando essa força, e toda essa aprendizagem, todo esse conhecimento que ela me deu para eu ir para a vida e para eu estar aqui abrindo essa live para falar com você. Então, jamais pai e mãe vai morrer, porque eles estão conosco até os nossos últimos dias de vida. E depois, no plano espiritual, para quem acredita, nós encontramos. Eu acredito que sim. Mas é isso. Então a terapia, ela me mostrou outro caminho, outra força. O 2023 foi um ano assim bem forte para mim. Eu não vou dizer pesado porque eu consegui passar, mas foi um ano forte, um ano de percas, né? No início do ano, a minha nora engravidou, aí 12 semanas depois, mais ou menos, ela perdeu o bebê. Foi sofrido para mim. Eu sofri muito com essa perca. Mas eu entendi, e numa dos movimentos sistêmicos, que ele era um ser de luz muito iluminado para nós, para o nosso mundo. E ele veio porque ele tinha que vir no nosso sistema, nos mostrou aquilo, aprendemos, e foi o momento dele. Mas ele vai ser sempre visto. Agora a minha nora está grávida de novo. Eu vou ser a avó do José Benício. Então eu vou ter o segundo neto. Eu tenho 2 netos. Primeiro, não nascido, mas ele existiu e ele tem que ser visto. E agora eu vou ter o segundo, que está aí, à beira para nascer, então eu vou ter 2 netos. Meses depois, a minha mãe veio também a falecer. Foi difícil, foi complicado, não foi fácil, tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, lutos diferentes, totalmente diferentes. Realmente, como disse a minha terapeuta Patrícia, são lutos diferentes. O teu pai tem um luto, vocês filhas têm outro. E realmente.
Aí fomos indo, eu achava que estava forte, que estava bem. Quando passou uns 4 meses e pouco, apareceu crise de ciático, enfim. O corpo fala, o corpo responde. E 90% nós, seres humanos, não demos bola para isso. A gente não dá bola, a gente acha que é uma dorzinha, toma um remedinho que passa, até que tu tem uma crise de ciática e de repente você perde até o caminhar. Bom dia para quem está chegando. Pode acontecer. E aí, opa, para aí, eu tenho que procurar um médico, tomar remédio, fazer fisioterapia. Então era o meu corpo pedindo para eu desacelerar, porque eu estava muito dona de mim, achando que eu estava muito bem, que eu tinha superado, né, essas percas. E eu não tinha. E o corpo, ele bate na porta. Ele bate no nosso corpo, ele bate em dores, ele responde em dores para a gente parar. Aí, opa, aí eu precisei parar de caminhar, precisei fazer um certo repouso, porque a dor, vocês sabem que o ciático, temos aqui na live um professor de educação física, entende, né, da nossa coluna, e o ciático, ele muitas vezes ele trava, o meu não chegou ao ponto, mas eu precisei parar. Então eu entendi que eu tinha que ter essa parada, tomar aquele remédio, de repente ter um soninho a mais tranquilo, e eu fiz isso. Pois bem, de repente esse corpo também estava me avisando porque viria após. E há alguns meses o meu marido veio agora, aí veio final de ano, toda aquela função, viajei para minha cidade, passa Natal, Ano Novo com os familiares, tudo muito bom. Voltamos para casa em janeiro. O meu marido, ele teve um AVC no tronco espinhal, um AVC bem sério, muito grave, e no qual ele paralisou o lado esquerdo. Então eu fiquei aqueles dias com ele, fomos ao médico, enfim, com ele, eu e ele, porque a nossa vida sempre foi eu e ele. Então eu sou a esposa e eu vou estar junto contigo, aonde eu ajudava ele a levantar, tomar banho, se alimentar, enfim. Decidimos ir ao médico, ao hospital, ele ficou internado 15 dias. E há 2 semanas atrás, no dia 21, chegamos em casa. Aí no outro dia eu ia fazer todo aquele processo, né? Consegue material, cadeira de roda, pessoa para cuidar, enfim. Mas na madrugada, o velhinho lá de cima, como diz a minha mãe, dizia sempre, resolveu ficar com ele, queria ele lá em cima. E chegou a hora dele, esse foi o seu destino, e ele partiu, veio a falecer comigo, em casa, eu e ele. Como nós sempre fomos, eu e ele. Foi difícil? Foi, não foi fácil, não está sendo. E aí eu lembro lá quando a Patrícia, minha terapeuta, uma das, eu estava fazendo um curso na época, que a minha mãe faleceu, ela disse que lutos diferentes, e realmente são lutos diferentes. Luto de filho, de pai e mãe, luto de companheira, esposo, esposa, enfim, são totalmente diferentes, são lutos, assim, ó, agora eu sei o que o meu pai tá passando, passou, então são lutos diferentes, a qual, na minha mãe, eu queria ficar quietinha, enroladinha. Do meu marido era um vazio, é um vazio, a cama é muito grande, tudo muito grande. Sabe quando você chega num lugar assim que você não conhece ninguém, que você fica, tipo, olhando? É assim. É assim a minha reação. Por que eu tô contando essa história para mim, minha, para vocês? Porque esses são movimentos do nosso dia a dia. E não é porque eu sou terapeuta que a minha vida é diferente, que a minha vida é um mar de rosas. E acontece. E aí eu também vim falar para você que está me assistindo agora, que vai me assistir depois, que a vida sim tem desafios. E quando estamos em busca de receber, de acolher, de entender que esse foi o destino deles, tanto do meu neto, do que, né, a primeira gravidez da minha nora, da minha mãe, agora do meu marido, são os destinos deles.
E de uma certa forma eu também estou envolvida, porque eles fizeram parte da minha vida, né? Eles foram a minha vida. E aí, quando tu tem uma história, tu tem um estudo, tu tem alguém aonde tu te agarrar, vamos dizer assim, fica mais leve. E principalmente, que eu digo sempre para você, escolham receber. Eu sempre escolhi receber. Sempre escolhi receber e escolho sempre. Por quê? Isso que aconteceu na minha vida tinha que acontecer. Estava escrito. Era meu. E como eu digo, é meu, eu não posso dar para o meu vizinho, eu tenho que passar. Mas eu vou procurar passar da melhor maneira. Então, quando eu escolhi a receber, que eu escolho sempre e estou recebendo, eu recebi pessoas maravilhosas. Então, todos esses acontecimentos que aconteceram nesses últimos meses para cá, foram assim, eu não tenho nada para dizer para vocês que algum episódio no qual alguém me disse alguma coisa, onde eu fiquei triste por um acontecimento, tá? Não, todos recíprocos, pessoas que não me conheciam, desde a atendente lá da UPA, quando eu levei, quando foi a história com a minha mãe, a ida para o SAMU, o hospital em Rio Grande, sabe, o pessoal da funerária, os amigos, sabe aqueles amigos certos nas horas certas? E foi isso que tem acontecido desde lá para cá na minha vida. Pessoas certas nas horas certas. E eu não tô falando de pessoas próximas a mim, sabe? Pessoas que me conhecem. Não, eu tô falando de pessoas estranhas, atendentes de UPA, de SAMU, motorista, que eu sei que a vida deles... Bom dia, meu amor. Bom dia, Gi. Pessoas assim que, sabe, pessoas estranhas, né? Que estão na correria, que têm os trabalhos delas, mas não. As pessoas me deram aquele carinho, aquele apoio em todos os momentos que eu tenho passado nesses últimos meses. Atendimentos assim maravilhosos. O pessoal do hospital, onde eu fiquei com meu marido. O pessoal da UPA, onde eu tive que ir com ele, com o corpo e com a funerária para liberar. Então, tudo isso eu escolhi sempre receber. E essas pessoas chegaram a mim. Chegaram. E claro, e fora as ligações, mensagens, não só nas redes sociais, mas no particular. Aí eu digo, eu tenho a turma que me deseja bom dia, eu tenho a turma que me dá boa noite. E aí, como foi o seu dia? Sabe? Eu faço parte de um grupo de dança que tem aqui em Tramandaí. As gurias vieram me visitar. E aí eu tenho uma amiga que é massagista, também é terapeuta e cabeleireira. E aí essa semana ela disse, Daisy, eu soube do teu ocorrido, sei como deve estar, como tu deve estar, como deve estar o teu corpo. Então vem aqui que eu vou te dar uma massagem. E eu recebo e acolho. E fui, e passamos uma tarde maravilhosa com a amiga Mari. Então é isso. É isso que eu quero passar para vocês, contando a minha história. O que aconteceu? Eu recebo, estou recebendo e vou receber mais ainda. Esse carinho, essa atenção, aonde eu estou triste, claro, estou, mas eu não estou só. Eu agora estou aqui na minha casa, estou sozinha, tá? O meu pai veio, minhas irmãs vieram, mas cada um tem a sua vida, todos têm a sua vida e eles tiveram que voltar para a minha cidade. E eu estou aqui, e eu fiquei só. Aonde continuou a minha história. Por quê? Porque vocês sabem que tem todo aquele movimento, aquela parte burocrática de papéis, e eu tenho que fazer, porque sou eu. E o mais importante, eu sou uma mulher adulta. Eu não sou aquela criança que está lá escondida, sofrida, porque ao longo desses 5 anos que eu estou nas terapias, eu venho tratando sim a minha criança. E quando a gente fala em tratar criança, é tratar a sua criança mesmo. Não é brincadeira, como tem acontecido, que viram até meme, né? Ah, criança, só criança sofrida. É.
Quanto você estiver na sua criança, que lá na sua infância, ou até mesmo lá no útero da sua mamãe, você teve uma desilusão, uma tristeza, um susto, aquele brinquedo que o seu papai e a sua mamãe não deu, quando você entrou na escola, a primeira professora não foi tão legal, e aí você leva isso para a vida. Aí você se torna adulto, tudo bem, a vida vai, a correnteza leva você e você tem que ir, não tem escolha. Mas aí vai aparecer situações. A vida adulta é isso. Aonde você tem que resolver, aonde você tem que decidir, aonde você tem que parar de chorar, enxugar as lágrimas, respirar, estufar o peito e seguir. Agora é com você. E aí eu agradeço todos esses anos de tratamento, de terapias, de conversa, de movimentos, aonde a minha criança tá equilibrada e eu tive que ir. E aí no sábado eu tive que limpar papéis, tive que procurar documentos, limpeza mesmo, tá? Tirar o que presta, o que não presta, onde também não podemos guardar tantas coisas antigas, coisas quebradas, coisas estragadas. Gente, isso é energia, temos que fazer esses movimentos. Não podemos mudar o nosso passado, não. Eu não posso virar as costas e dizer, não quero saber, ai, não me conta nada, deu. Não. Mas nós temos que seguir em frente. Então, o que passou, passou. Ontem, foi ontem. Hoje eu tô aqui, fazendo essa live para você. Amanhã, só a Deus pertence. E aí a minha criança tá equilibrada. Tenho alguns sentimentos, claro que eu tenho. Ainda tem muita coisa para limpar. Mas aí eu tive que ir para frente. Aí segunda-feira eu tive que sair, eu tive que fazer certidão de óbito, eu tive que ir em INSS, eu tive que ir em cartório, eu tive que ir em tabelionato, eu tive que pegar o ônibus e ir a Porto Alegre, resolver situações e vamos embora. É vida que segue. Por quê? Porque eu sou adulta, eu sou uma mulher com 48 anos e eu não sou uma criança. E eu tenho a minha vida e ela depende de mim. Por mais que eu tenha o meu pai, as minhas irmãs, meus amigos para me ajudar, mas as decisões são minhas, sou eu que tenho que fazer. É a minha assinatura que tem que estar. E eu era a esposa e agora eu sou a viúva e para resolver esses papéis depende de quem? De mim. E aí eu fui. Estou indo ainda, porque ainda essa semana ainda teve movimentos para fazer. Semana que vem ainda vai ter mais algumas coisas. E aí ainda vai ter uma mudança, uma casa que eu estou procurando lá na minha cidade. Quem souber de alguma casa em Santa Vitória para alugar, me chama no privado. Por quê? Porque aqui nós éramos só, era eu e meu marido, e agora eu fiquei só, né? Então não tem por que eu ficar aqui. O meu trabalho com você é online, eu posso fazer. Ontem mesmo eu atendi uma senhora, uma cliente de São Paulo. A maioria dos meus clientes presenciais é em Santa Vitória, porque ainda eu tenho clientes que gostam do contato, do presencial, do físico. É bom, é maravilhoso, mas o online é perfeito. Essa semana eu tive o prazer de ter uma constelação com a Neuza Sabadim, a minha terapeuta perfeita, e que eu estava assim, pronta para ir para a vida, porque agora sou eu sozinha e eu uma mulher adulta. Choro, fico triste, fico com sentimentos, claro, choro sim. Tem momentos na minha vida que era do meu dia a dia com meu marido que eu sinto falta, claro, conversar, ou contar história, ou fofoquear, sabe? Aquela conversa de casal. Agora eu não tenho. Mas eu continuo conversando com ele, sim. Não vou parar nunca de conversar. Mas temos que seguir. Esse choro é um choro meu, um choro do meu corpo, um choro do meu luto. Não é o choro da minha criança, ferida, magoada, tipo, ai, me tiraram um brinquedo, me tiraram meu marido e agora o que é que eu faço? Agora eu vou para a vida. Mas eu também não posso de escutar as reações do meu corpo. E ele bate na porta, ele bate aí, ele avisa.
Por enquanto estamos indo bem, tudo tranquilo. Então era isso que eu queria passar para vocês, que esses desafios acontecem na vida da gente. Ai, como acontece. Mas sim, a nossa terapeuta Neji, fantástica, que está lá no Japão, também passando por os desafios dela, né? Num país totalmente diferente, aí num fuso horário de 12 horas. E ela também passou por desafios, ela também teve uma perca de um filho, ela sofreu, foi julgada, né? Porque muitos. Ainda nós temos que encarar isso, né? Esse julgamento que as pessoas falam, né? Ah, mas tu já tá bem, tu já tá nas redes sociais, tu não. Pois é, eu estou, porque é o meu trabalho, eu não posso parar e eu tenho que passar isso para os meus clientes. Não passar o que eu não sou, não porque eu não passo. Tanto que eu estou aqui contando a minha história mesmo que aconteceu. Às vezes nem falo tudo porque dá a sensação assim, olha o julgamento, né? Ah, tá usando isso para se promover, se fazendo de vítima. Não, não é isso. É contar a história para vocês verem que a vida da gente não é fácil. Como eu digo, não é bolinho. A vida da gente não é bolinho. Tem desafios. E quando nós estamos mais cientes quem somos, para que viemos, nós também precisamos disso, sabe? A gente precisa dessa força, a gente precisa pedir ajuda. Obrigada, Gi. Peçam ajuda. Quando vocês não conseguem, chamem um amigo, uma pessoa, um terapeuta, um padre, um banda, independente da sua religião. Vocês precisam sim, vocês precisam dessa ajuda, todos nós precisamos. E eu precisei, e eu chamei sim as pessoas para me ajudar. Eu chamei o meu pai, a minha irmã, e eu digo, eu gostaria muito que vocês estivessem aqui comigo nesse momento. Por que eu ia dizer para elas, não precisa vir, eu aguento? Não, eu estava triste, eu estava magoada, eu estava machucada, e eu precisava deles sim, do meu lado. E eu pedi para eles virem. Porque é assim. E aí a vida fica mais leve. Não podemos mudar o nosso destino. Cada um tem o seu. Era a hora deles, era o momento deles, mas também é um bom momento. E o meu pai, é verdade. É libertador quando a gente entende isso. Eu digo, as terapeutas, né, não dizem que a constelação cura, mas a Deise, por mim, eu digo que eu estou a cada dia mais curada. Porque eu entendo isso. E tenho ferramentas e tenho pessoas a quem eu procuro, a quem eu peço ajuda. E sei sim os movimentos. Eu era uma pessoa que não aceitava a morte. Eu não aceitava, eu achava que a morte não podia existir. Mas ela faz parte. E quem sou eu na fila do pão para mudar isso? Então, a gente tem que ter essa aceitação, esses conhecimentos, esses entendimentos. E as terapias, a constelação, o reiki, onde nos dá tanta energia. Aí, semana passada, eu fiz uma massagem com a Ana, minha amiga também, terapeuta, reikiana. Ela equilibrou meus chakras que estavam equilibrados. Mas quando chegou aqui na parte do coração, o pêndulo deu aquela história. Então, ela fez, ela avaliou e realmente não teria como o meu coração estar em perfeita harmonia, né? Fazia agora, quinta-feira foi 15 dias que o meu marido faleceu. Então, como que eu estaria? Mas eu aceitei, eu acolhi esse momento e tá tudo bem. E continuo, e vou para a vida. E estou viva, a qual eu estou comendo, fazendo minhas coisas, me arrumando, saindo, tenho que resolver. E quando não saio, fico em casa, estou ou trabalhando ou já encaixotando as minhas coisas, me organizando.
Por quê? Porque depende de mim. Aí vocês imaginam se eu estivesse lá na minha criança ferida, de repente eu estaria numa cama chorando, acabada. E não. Quando nos tornamos adultas a partir dos 22 anos, temos que ir para a vida e resolver as nossas coisas. Se não consegue sozinha, procure ajuda. Que bom que você tem essa consciência. Ontem, em um atendimento, uma cliente que tem um problema sério de depressão, eu disse para ela, eu digo, que bom que você se dá conta dessa sua depressão. Que bom que você procura ajuda. Então, você já está com 50% ganho. Os outros 50%, a gente vai moldando e vai mapeando. E na primeira constelação dela, para a segunda e agora a terceira, que nós fizemos ontem, já teve uma mudança, assim, grandiosa. Uma mudança, assim, maravilhosa. Ela já não está tanto na sua criança como na primeira constelação, e foi um movimento forte, porque ela perdeu a mãe cedo, acho que ela tinha 11 ou 12 anos, depois não fechou muito com o pai, se pegou mais no avô, enfim, foi uma história puxada, difícil. Claro que a criança dela ia estar com saudade, ferida, enrolada lá naquele mundo. A segunda constelação já melhorou e a terceira, a criança não apareceu. A criança acho que está acolhida, mas ainda ela estava um pouquinho envolvida, onde ela via o pai no marido. E aí, claro que o casamento não fecha, né? Porque imagina, pai e filha, não. Então, por quê? Aí tem um julgamento aí? Não. Julgamos ela por isso? Não. Julgamos o marido dela? Não. Olhamos para o seu sistema. Olhamos para o seu sistema onde vem sido liberto. Ela está se libertando, passo a passo. Aonde ela cuidou da criança, onde ela matou a saudade da mãe. Ontem ela já abraçou, mas já foi uma saudade mais consciente. Não foi aquela saudade onde ela se agarrou naquela mãe, aquela criança assim, sofrida porque perdeu a mãe tão cedo. Ontem não. Ontem ela abraçou, ela deu um beijo, ela abraçou e ela se despediu da mãe. E ela virou para a vida, aonde a família maravilhosa que ela formou agora. Que ela não estava vendo, onde ela não viu o marido, ela não viu os filhos, ela não viu os netos. E agora sim, agora ela viu, ela ficou da mesma altura do marido, ela ficou maior que os filhos e ela entendeu que ela é a avó dos netos. Ela não é a mãe dos netos, já que ela foi cuidada pelo avô, onde ela também não via o pai e sim o avô. Então, olha uma história, olha um contexto. E as constelações, elas são perfeitas porque elas te dão esse entendimento. E veio muito ao meu encontro na minha história desses últimos dias, desses últimos meses, né? Onde tem acontecido todos esses movimentos comigo. E eu agradeço a cada um de vocês pelas mensagens, pelos carinhos. E eu escolho receber e escolho mais ainda hoje de manhã, onde eu faço a minha respiração, faço o meu exercício, acendo o meu incenso, faço a minha oração. Porque independente de religião, Pai Nosso e a Ave Maria, eles estão acima de todos, né? Para mim, no caso, no meu pensar. Então, e agradeço, escolho e recebo cada um de vocês aqui na minha live e recebo os próximos que virão, porque é assim. Assim é que é a nossa vida, assim é que é o nosso mundo, assim é que é o nosso destino. Nascemos, crescemos e morremos. Não podemos dar para o outro o que é nosso. E Deus, acima de tudo, Ele não vai te dar um cobertor que você não consiga se tapar. E quem me conhece sabe que eu sou extremamente apaixonada pela Nossa Senhora. Tenho a Nossa Senhora na frente da minha casa, tenho brinco, pulseira, a imagem dela, eu sou apaixonada por ela. E eu sei, eu sempre disse,
A minha Nossa Senhora vai me cobrir com o seu manto e vai me proteger. E está acontecendo. Esse é o nosso olhar, né, Gi? É esse olhar de leveza, é esse olhar de aprendizagem, esse olhar onde eu digo, para aí, não entendi, me ajuda? Preciso de ajuda. Esse olhar onde a gente se curva para os nossos pais e agradece pela vida que eles nos deram, pelo ensinamento que eles nos deram. Mas que por amor e honra também eu posso fazer diferente, eu posso traçar a minha história, porque eu sou uma adulta e eu traço a minha história, o meu caminho. Então é isso assim, ó, que eu venho dizer para vocês, de todo o coração, agradecer plenamente cada um de vocês pelos carinhos, pelas orações, pelos pensamentos positivos, pelas mensagens e esses presentes que eu estou ganhando ainda no decorrer dos dias e vou ganhar muitos com certeza, não só presente material, mas aquele presente, aquela ligação, aquela mensagem, aquele abraço quando eu encontro as pessoas pessoalmente. E ainda tenho muitas pessoas para encontrar quando eu voltar para minha cidade. Tenho certeza que todos estão me esperando de braços abertos, porque eu escolho receber de cada um de vocês. Então, o recado de hoje, depois dessa história que eu contei para vocês, a minha história de vida é essa. Aprendam com cada um. Cuidem da criança de vocês para vocês poderem ir para a vida com os desafios que a vida lhes proporciona. Escolham receber acima de tudo. Escolham receber. Porque os desafios vão estar aí. Amanhã pode ser outro, semana que vem pode estar outro. Eu ainda tenho muitos desafios para passar e quero continuar passando, porque é sinal que eu vou estar viva. Mas eu quero passar com leveza, com amor, com escolha de receber. E as pessoas certas chegam para você quando você escolher. Não esqueça. Aprendam a receber. A gente não sabe receber, né? A gente não sabe receber um elogio, a gente não sabe receber um presente, né? Onde a gente faz 1000 explicações. Não, aprendam a receber. Quando você receba um elogio de uma roupa, do cabelo, do batom, enfim, só digam obrigada. Agradeçam e recebam de coração esse elogio. Recebam. Não fiquem com aquele pensamento, será que está dizendo a verdade? Será que eu estou tão bem assim? Porque se a pessoa que elogia você não estiver te dizendo a verdade, aí é dela, não é seu, é dela. A história é dela. Por que ela não está elogiando você com sinceridade? Por que ela não está dizendo para você que realmente você está bem ou que gosta de você? Então, os monstrinhos, como eu digo, são delas, não são seus. Então, e acolha e receba assim. Receba isso, porque de repente ela queria realmente ser você. E ela vai encontrar o caminho dela. Então aprendam a receber. Então, fiquem com Deus, tenham um sábado, um final de semana abençoado, como eu digo sempre, muito, muito abençoado. E quando eu falo abençoado, é abençoado mesmo, de amor, de carinho, de paz e amor. Como é o meu grupo lá, Terapia Amor. Quem gostaria de entrar, pode me chamar no direct, eu mando o link, vocês entram no grupo. Querem conversar, me chamem no privado. Podemos marcar uma terapia ou simplesmente bater um papo. Se tiverem alguma dúvida, me chamem, perguntem. Não deixem para depois o que vocês podem fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde. Então, vivam o presente de vocês com leveza, com escolhas boas, que chega. Pode ter certeza, eu assino embaixo, porque esses últimos tempos tem acontecido isso comigo. Eu escolho receber, então eu recebo sim, coisas maravilhosas na minha vida. Tá bom? Tenham todos um ótimo dia, um ótimo final de semana e fiquem com Deus.